Só quem sabe do abandono cria raízes da razão na alma. Com versos que contêm uma comovente história de vida, o livro de poesias A Casa de Madeira, de Darlan Lula, conta a experiência real de quem conviveu com a depressão. Baseado em sua própria trajetória, o jovem autor transmite em 34 poemas sua vivência com o olhar de quem se apodera com garra e perseverança da chance de se reinventar. No programa de hoje eu converso com o escritor Darlan Lula, autor do livro recém-lançado A Casa de Madeira. Tudo bom, Darlan? Tudo jóia. Mais uma vez você nos dá a honra, da sua presença aqui no programa Curto Circuito. Seja bem-vindo. Sim, obrigado. Eu que agradeço o convite de vocês, de toda a equipe. Darlan, vamos lá para a gente começar o bate-bola. Vamos lá, Casa de Madeira. São 34 versos, poemas. De onde veio a inspiração de tantos poemas? Bom, é o seguinte, esse livro surgiu meio que ao acaso, porque eu passei por um processo de depressão em 2013, no segundo semestre, no início do segundo semestre, e por conta de uma separação conturbada e tal, e tive que ser internado numa clínica. Fiquei internado durante uns 15 dias. E dentro dessa clínica eu tive tempo de produzir, porque eu vivia no ócio lá, a gente não fazia nada, não tinha nenhuma atividade. Principalmente eu que estava me recuperando de um processo psíquico, porque muitas pessoas lá se recuperavam de uma dependência química. E eles tinham reuniões, eles tinham palestras e tal, e eu não, era só para me recuperar, recuperação da alma mesmo. E à noite eles tinham encontros, e nesses encontros eu resolvi me juntar a eles, enquanto eles faziam as atividades deles, eu comecei a escrever. Eu escrevia, quando eu percebi, eu estava com um volume de textos grande, e eu pensei, eu acho que seria legal produzir um livro a partir disso aqui, a partir dessa experiência, porque aí eu fui vendo que havia um encadeamento de história ali, e veio o inverso, porque a primeira vez que surgiu esse fluxo de criação através do verso, porque antes era através da prosa, Eu sou um prosador por natureza. E os versos começaram a surgir e eu pensei assim, eu vou ajudar esses rapazes aqui. Eu lia os poemas para eles, para motivá-los a se recuperar. E eu também, a partir disso, eu comecei a me recuperar também, porque eu joguei meu eu para fora. E jogando meu eu para fora, eu lia os poemas e percebia, às vezes, algumas dificuldades minhas próprias, E quando eu resolvi lançar o livro, eu pensei, eu vou me distanciar da obra, para as pessoas não colarem a história da obra à minha história. Mas não teve jeito, porque muita gente sabia dessa história e acabou que eu tive que entrar de cabeça nessa história e agregar essa minha obra, a minha própria existência, a minha própria vida. Darlan, uma coisa que eu estou uma curiosidade aqui. Por que você denominou a sua obra como Casa de Madeira? Ah, sim. Porque lá na clínica existia um alojamento que chamava Casa de Madeira. Aliás, existe até hoje. Quando eu fui lançar o livro, eu até visitei a clínica, voltei lá e convidei os enfermeiros, convidei o dono da clínica para ir no lançamento. E a casa está lá, e a casa chama Casa de Madeira. Ela fica no alto do morro. É justamente parecido com o que o ilustrador, o artista plástico Gerson Guedes fez. Aliás, eu agradeço muito a ele por ter feito. Inclusive o Gerson é o ilustrador do seu sim. trabalho, E na capa ele colocou justamente essa casa no alto do morro e a gente descia por um caminho, justamente um caminho que a gente fazia um zigue-zague mesmo. E a casa se chamava Casa de Madeira. E justamente através disso, ele fez a ilustração e a Casa de Madeira representa justamente isso, essa interiorização do personagem, do eu lírico no caso, que acaba sendo eu, dentro de uma casa e de repente essa casa representa a libertação, Porque foi lá dentro que eu, de certa forma, me recuperei, E tem até um poema que se chama, se não me engano, Casulo,
que fala justamente desse processo, né? De você estar imerso em você mesmo. Está fechado, né? Dentro do próprio casulo, dentro do próprio casulo, e de repente esse casulo vai se transformar e vai ser liberto e vai se transformar em outra coisa, né? E quando eu saí, eu senti muito isso, que eu não estava totalmente curado da depressão, mas eu já estava podendo conviver socialmente com as pessoas, podendo realizar meu trabalho, podendo produzir. E alguns poemas eu produzi fora, né, da Casa de Madeira, mas 90% do processo foi todo lá mesmo. 34 poemas. Destes, qual que você mais gosta? Justamente do último, que chama Metamorfose, que é um poema que eu acho que eu consegui aliar. É o ponto do crescimento, né? Do reencontro, né? Que eu consegui aliar o processo criativo, que tem uma liricidade, que tem uma construção linguística bacana, com o conteúdo também, né? Que é o momento que a pessoa se percebe envolto à natureza e imerso naquilo tudo, né? E se sentindo bem, se sentindo liberto e se sentindo fazendo parte daquilo tudo. Se reencontrando, adquirindo uma nova identidade, né? Sim. Eu gostaria até de ouvir aqui no texto, de suas poesias, só para a gente ler um trecho. Fragmentos de outro homem, na melindrosa trilha das formigas que trabalham para a natureza. Ele trabalhava, não sabemos para quê, ainda, mas, mesmo fragmentado, tinha noção do que não sairia ileso disso, não sairia o mesmo, e não saiu. E, afinal de contas, você é outra pessoa agora. Sim, outra pessoa, uma pessoa muito mais consciente, muito mais liberta dessas amarras do outro, né? Porque às vezes a gente vive em função do outro e não da gente mesmo. Então eu aprendi que a gente tem que se amar, né, acima de tudo. E antes não, eu amava o outro acima de tudo. E o outro, muitas vezes, não dá esse retorno. Né? Você escreveu os 34 poemas na clínica, não é isso? A maioria sim. Foi na clínica. A maioria sim. Até que ponto essas poesias, na verdade, não essas poesias, até que ponto a poesia te colaborou, te ajudou, né, em suas recuperações e para finalizar essa sua depressão? Ô Leão, eu achava que não tinha ajudado tanto assim, mas depois eu percebi que ajudou foi muito, sabe? Porque lá na clínica a gente toma medicação, a gente fica meio grogue, a gente às vezes não sabe em que tempo, em que espaço a gente está e tal. E a poesia me situava, né? E quando eu escrevia, era um processo de libertação ali dentro. Era uma catarse, na verdade. Era uma catarse, justamente. Era uma catarse, porque você escreve e, de repente, você se percebe ali dentro, né? E quando você joga para o papel, depois você já é um outro observando a si mesmo, né? É como você se olhar no espelho e ver os seus defeitos. Então, a poesia me ajudou muito nesse processo de recuperação. Muito mesmo. Vamos lá. Isso aqui, Casa de Madeira, é sua quarta obra, né? Minha quarta obra, isso. Vamos falar um pouquinho, só para a gente entender. Fala das 3 obras anteriores e o que difere as 3 anteriores da Casa da Madeira. Casa de Madeira, né? Difere muito, assim, porque Casa de Madeira é um livro mais interiorizado, um livro que fala da minha própria existência e tal. Tanto que eu resolvi lançá-lo antes de um livro que eu já tenho pronto, um livro de contos. Os outros 3, não. Os outros 3 é ficção. É lógico que o escritor pega da sua verve literária, da sua experiência literária, aspectos do cotidiano, da vida das pessoas, né? Mas não quer dizer que seja a minha experiência, né, nesses 3 livros. O primeiro é uma miscelânea de crônicas, contos e poesia. É uma experimentação literária que eu tinha lá no início, né? Eu era muito novo. O segundo já é um romance mais encorpado, mais bem trabalhado, chama Vier à Tarde, e o terceiro é um outro romance chamado Desvios. Nesses romances é ficção pura ali, né? É um processo mesmo criativo. O que já difere totalmente Casa de Madeira, totalmente, né? Que é baseado todo na própria personalidade e na própria vida e com realidades, né? E por isso que eu resolvi lançar Casa de Madeira antes até desse livro de contos. Eu pensei que esse livro poderia me ajudar até
a colocar uma tampa nesse caixão definitivamente e poder viver a minha vida sem olhar para trás, entendeu? Que esse livro ajudou muito nesse processo também. Então, joguei para o mundo. As pessoas vão interpretar da forma que quiserem, né? E, para mim, foi muito importante, tanto pelo pessoal quanto pelo profissional. Darlan, da mesma forma que a poesia te ajudou, eu queria que você desse um panorama, né, rapidamente, do como você entende a poesia na vida das pessoas. A poesia, de fato, ainda tem espaço junto às pessoas reconhecem a poesia, leem poesia, sabem o que é poesia? Ah, sim, tem muito espaço. A poesia pode não ser um encadeamento que a gente aprende lá no ensino fundamental, no ensino médio, que é aquela poesia ritmada, poesia com rimas, né? A poesia pode ser, dependendo da circunstância, uma bula de remédio, por exemplo, ou uma lista de supermercado. Isso depende da sensibilidade do artista, né? E ela é muito importante, sim, porque ela traz para a gente essa sensibilidade que nos falta hoje em dia, né? Porque o ser humano está muito voltado para si mesmo. E a poesia não, ela te abre os horizontes para as coisas do mundo, para as coisas da vida, para os sentimentos, né? Para observar o além do próprio umbigo. E quando a pessoa lê um poema, um livro de poesia, um livro bem feito, bem construído, bem planejado, ela vai além dos seus próprios limites, porque a poesia diz muito em pouco espaço, né? Às vezes, em 2 versos, o cara chega a conclusões inesperadas na vida dele e ajuda no próprio processo de criação da personalidade dele, né? Eu acho de suma importância, principalmente para a juventude, essas pessoas que estão construindo o seu repertório. O jovem de hoje lê poesia? Que hoje a internet substitui uma série de leituras, né? Eu acho então que a poesia ela tem ainda um espaço junto à juventude? Eu acho que sim, Leão. Eu acho que a internet pode auxiliar nesse processo, né? Porque as pessoas elas querem ler algo mais rapidamente, né? Não gostam de ler textos longos. E a poesia é justamente isso, esse processo rápido, essa imersão na literatura, mas de forma rápida, dinâmica, né? E eu acho que o jovem está usando a internet e, se saber usar adequadamente, ele entra sim nesse meio, ele preenche essa lacuna através da poesia, sim. Eu particularmente percebo que cada vez mais Juiz de Fora entra no mundo da poesia. Sim. Surgem novos escritores, novos poetas na cidade. Você já é um deles, um jovem poeta, mas você acredita que Juiz de Fora dá espaço, ampara, inclusive financeiramente, a partir de patrocínios, né, de incentivos culturais? Você acha que o Juiz de Fora é um espaço bom para se lançar poesia? Juiz de Fora é um berço de poetas, né? Eu costumo falar, porque assim, eu fico até sem graça no meio de tantos poetas bons que a gente tem na cidade, né? Já os consagrados, que são o Iacir, o Edmilson, o Fernando Fiorese, até os novos que estão surgindo, né? Tem o Gustavo Goulart, tem o Fred Espada, que está aí também, né? Então, sim, são muitos poetas, Annelise Freitas. Então, tem muita gente que é até difícil enumerar, que o Capilé também. Então, assim, é difícil até enumerar, porque são o Anderson Pires, que é essa geração da Eco Performance, né? Eu acho que em Juiz de Fora há um manancial, acho que eu não sei o que há na cidade, que as pessoas elas vivem esse processo de forma mais intensa. Respira poesia, né, naquela cidade, poesia, né? E o que ajuda muito é a lei de incentivo à cultura da cidade, né, que é muito forte, porque a gente consegue capitalizar verba pela Funalfa, inclusive o livro é patrocinado pela Lei Murilo Mendes de Incentivo à Cultura, né? E é muito interessante isso, porque senão isso ia ficar no limbo, né? Ia ficar meio que jogado aos cantos. Além de haver ainda editoras na cidade
que contemplam ainda os poetas sem precisar da lei, né? Tem a Grifo Edições, tem outras editoras também, que eu não me recordo aqui. Aquela editora também é uma outra editora. Então, eles vão preenchendo essas lacunas. Eu acho que Juiz de Fora, sim, é uma cidade que tem tradição de poesia, né? Você vê que Murilo Mendes surgiu daqui, né? Então, eu acho que é muito interessante a cidade em relação a isso. Darlan, nosso tempo está acabando, mas eu quero saber o que virá pela frente aí. O que 2015, o que você vai oferecer para nós em termos de poesia, de literatura agora esse ano? Alguma novidade vem por aí? Tem novidade, sim. Inclusive, eu estou escrevendo um romance no meu blog. Já estou no 7º capítulo. É um romance chamado Nuvens. Quem puder acompanhar, é só entrar no meu blog, darlanlula.blogspot.com.br, e toda semana, todo domingo eu lanço um capítulo. E o que eu achei interessante... E vai virar livro também? Bom, vamos ver como vai ficar a repercussão disso, né? Eu convidei o Mário Tarcitano, que é um chargista ilustrador na cidade, um cara excelente, ele faz ilustrações maravilhosas, e convidei ele para ilustrar o livro, né? E já saíram 2 ilustrações desse livro. Assim, a gente estava discutindo os personagens, como vai ser. Não é uma ilustração propriamente pictórica, assim, é uma ilustração que demonstra algo, que tem alguma sutileza. Eu acho que vai ficar bem legal o projeto e está tendo uma repercussão, porque o blog está sendo bem acessado, né? Eu criei uma página no Facebook para divulgar também, chama Nuvens a página, e está sendo bem legal esse processo, assim. A gente não pode parar. Eu espero que se transforme em livro também, né? Sim. Vá para as prateleiras também, sim, né? Sim. Darlan, queria agradecer sua presença aqui no programa Culto Circuito e parabenizá-lo por Casa de Madeira. Obrigado, tá ok? Obrigado. Muito obrigado. A você. E o Culto Circuito fica por aqui, mas você pode sugerir pautas através da nossa página no Facebook, Twitter ou Instagram. Até o próximo programa. Tchau.